E aí pessoal, tudo bem? Esse é o terceiro vídeo da série Química na UES. Para quem perdeu os outros dois, vale a pena conferir. O primeiro vídeo da série trouxe a resolução da prova de conhecimentos gerais de Química da última edição de 2020.1. O vídeo 2 trouxe as 7 primeiras questões da prova específica de Química também da prova de 2020.1. Eu optei por dividir a prova específica em 3 partes, por serem muitas questões. São 20 questões e a resolução poderia fazer com que o vídeo ficasse muito extenso. Então vamos lá. Primeira questão do vídeo de hoje, a questão 28, traz o seguinte: considerando o capítulo de termodinâmica química, atente para as seguintes proposições. Primeiro, a energia livre depende da temperatura. Para quem lembra da fórmula que ΔG, que calcula a variação de energia livre, é igual a ΔH menos T vezes ΔS, percebe que a temperatura é sim um fator que vai colaborar para a energia livre. Sendo assim, a opção 1 estando correta, a gente já percebe que a letra C e a letra D são itens errados. Outra coisa que a gente pode concluir é que a afirmação 2 já está errada. Isso por quê? Porque os itens que sobraram, A e B, não traz a opção 2, a proposição 2, como correta. Mas por que essa proposição está errada? Aqui diz que todas as reações exotérmicas são espontâneas, porém, o que determina a espontaneidade de uma reação é o ΔG. O que a gente percebe nessa imagem? Se eu tenho um ΔG menor do que zero, o processo é espontâneo. Se for maior do que zero, não é espontâneo. E igual a zero está em equilíbrio. Nessa tabela fica mais claro por que essa proposição está errada. O que a gente percebe aqui no item abaixo? A gente percebe o seguinte, o ΔH ele é negativo, mas a gente tem uma situação onde a reação é não espontânea. A entalpia negativa ela até favorece a espontaneidade. Isso é só a gente começar aqui a estudar na fórmula, que a gente vê realmente que se essa entalpia ela for negativa, ela vai favorecer a espontaneidade de uma reação, porque vai contribuir com o ΔG negativo. A entropia positiva ela também colaboraria com isso, porque se eu tenho um valor positivo multiplicando por uma temperatura com um valor negativo aqui, eu vou ter realmente o ΔG abaixo de zero. Porém, eu não posso afirmar que o que vai determinar realmente a espontaneidade de uma reação é só a variação de calor envolvida. Como vocês viram aqui nessa tabelinha, tem várias situações, é a combinação entre entropia e entalpia que vai realmente determinar isso. Então, só confirmando, proposição 2, uma proposição errada. Analisando a terceira proposição, a gente vê o seguinte: em uma reação química, a variação de entropia é sempre positiva. Na tabela que eu apresentei anteriormente, a gente vê que a entropia, quando ela é positiva, ela favorece a espontaneidade de uma reação. Mas existem várias reações químicas aqui envolvidas, onde a entropia ela pode sim ser negativa, ok? Então, esse item 3, a gente pode dizer que ele é um item errado e já pode chegar no gabarito da questão, letra A, já que esse item aqui ele vai estar incorreto. Então, o gabarito seria a letra A, que traz como afirmações corretas A1, A4 e A5. Lendo A4, o que a gente vê? Em algumas reações químicas, a variação de entalpia coincide com a variação de energia interna. É só a gente analisar que a gente percebe isso. A gente vê que em algumas entalpias negativas, realmente o ΔG, que é o resultado entre as duas, pode ser sim um valor menor do que zero. E o 5 diz que a variação de entropia de uma reação espontânea pode ser negativa. Pessoal, mais uma vez, não é unicamente a entropia e não é unicamente a entalpia que vai realmente determinar a espontaneidade, certo? Mais uma vez, para tomar como dica, valores de entalpia negativo colaboram com a espontaneidade. Valores positivos de entropia também colaboram com a espontaneidade. Porém, é o resultado entre os dois que vai determinar se esse meu ΔG ele vai ser ou não menor do que zero. Questão 29. Em seu livro Moléculas em Exposição, John Ainslie
refere-se ao cloreto de sódio, afirmando que cada célula do corpo humano necessita de um pouco de sódio e o sangue e os músculos precisam de grandes quantidades. Além dessa presença no organismo humano, o sal de cozinha também serve para preparar inúmeras substâncias, dentre as quais se encontram o cloro gasoso, o sódio, o hidróxido de sódio e o carbonato de sódio. O carbonato de sódio, utilizado na fabricação de vidros, na síntese de compostos inorgânicos e em detergentes, pode ser obtido pelas seguintes reações. A gente tem aqui duas reações e sobre essas duas reações o que é que pede aqui a questão, qual é o comando da questão. Sendo assim, é correto dizer que a massa de carbonato de sódio produzida a partir de 23,4 gramas de cloreto de sódio é. Essa questão traz o conteúdo de estequiometria, um conteúdo bastante cobrado nos vestibulares. E aqui um caso especial, que é o caso das reações consecutivas. Toda vez que a gente tiver essas reações consecutivas, antes da gente olhar para o comando aqui da questão, a gente vai ter que fazer a soma dessas equações. E na soma da equação, substâncias que estão no mesmo lado são somadas e substâncias que estão em lados opostos, elas são canceladas. Lados opostos como? Por exemplo, aqui eu tenho o NaHCl3 que está depois da seta e aqui o NaHCl3 que está antes da seta. São substâncias que podem sim ser canceladas. O que é que a gente faz? Pega as duas equações e começa a trabalhar nessa substância. Eu vou multiplicar essa equação por 2, exatamente para cancelar essa substância NaHCl3. Quando eu multiplico essa substância por 2, eu vou ter que fazer isso em todas as outras substâncias. Bem simples, se eu multipliquei alguma substância por 2, eu vou ter que fazer isso em todas as substâncias dessa equação. Feito isso, eu vou começar a cortar substâncias que estão em lados opostos e somar as que estão no mesmo lado. Aqui eu tenho 2NaHCl3 no lado do reagente. Aqui eu tenho 2NaHCl3 que vão ser cortados exatamente com as duas desse reagente aqui. Eu percebo aqui que alguma substância, como é o caso do gás carbônico e da água, elas se repetem aqui, mas em quantidade diferente. A gente vai cortar um molde de cada aqui, ó, um de CO2 e um de água. Feito isso, eu vou agora para a minha equação. Então, eu vou tirar as substâncias que foram cortadas. Então, eu vou ter como equação essa aqui. Pegando essa equação, tem como agora eu ir para a minha proporção. Porque assim, quando se trabalha com estequiometria, 3 coisinhas se fazem necessárias. Conhecer a equação, ver se ela realmente está balanceada e a mais importante, que seria a proporção. Sendo assim, é correto dizer que a massa de carbonato de sódio produzida, eu quero saber qual vai ser a massa do carbonato envolvida, que é a massa dessa substância aqui. Com base em quais valores? O que é que a gente tem aqui? Eu tenho uma massa de 23,4 gramas de cloreto de sódio. Então, esses 23,4 gramas de cloreto de sódio vão ser responsáveis pela formação de quantos gramas de carbonato de sódio? Olhando pela massa das substâncias envolvidas, eu tenho que o sódio é 23, o cloro é 35,5, vai dar 58,5, vezes 2 dá 117. Somando a massa do carbonato de sódio, eu tenho 48 do oxigênio, mais 12, 60, 60 mais 46 de 2 sódio, 106. E 117 gramas, pela equação, corresponderia à formação de 106 gramas de carbonato de sódio. 23,4 vai corresponder a quanto? Então a gente faz a proporção, 23,4 vezes 106, divide por 117 e vê que o nosso valor de x vai ser igual a 21,20 gramas. Gabarito da questão, letra C. Partindo aqui para a próxima questão, questão 30. A regra de Rand foi publicada em 1927 pelo físico alemão Friedrich Hermann Rand, conhecido por seu trabalho sobre a estrutura eletrônica de átomos e moléculas. Considerando essa regra, assinale a afirmação correta. Antes de fazer a leitura dos itens, é importante lembrar do conceito que Rand trazia, principalmente voltado para a distribuição eletrônica. A gente conhece aquela distribuição de Linus Pauling, S2, S2, só que existe uma representação desses elétrons em subníveis e em orbitais, que é o que a gente associa a esses quadrinhos. Aqui eu trago 2 preenchimentos, um de forma correta e um de forma incorreta. Segundo Rand, ele afirmava que nenhum orbital desse receberia um segundo elétron sem os outros orbitais desse subnível
receber pelo menos o primeiro. O item A diz que em um mesmo átomo não podem existir dois elétrons com 4 números quânticos iguais. Essa afirmação está corretíssima. Em um átomo eu não posso ter 4 elétrons com os mesmos números quânticos, que são o principal, o secundário, o magnético e spin. Porém, não foi uma afirmação de Rand. Quem falava isso era Pauling, Linus Pauling. B. Quanto maior o número de elétrons com spin paralelos em um orbital incompleto, maior será a energia. Gente, o que determina a energia nesse orbital é exatamente a quantidade de elétrons que ele tem. Vamos tentar lembrar o seguinte: se eu falo em 2p2, eu tenho 2 elétrons desemparegados. Se eu falo em 2p5, eu vou ter o que? Mais um elétron aqui e 2 elétrons emparegados. E P5 ele vai ter um valor energético muito maior do que P2. Então a gente pode estar associando que essa informação ela está errada. Quanto mais elétrons eu tiver com spin paralelos, maior vai ser a energia desse subnível. O item C traz que todo orbital em um subnível é ocupado individualmente antes de qualquer orbital ser duplamente ocupado. Então, quem prestou atenção na minha informação sabe que esse item aqui ele está correto. Foi o que eu falei. Nenhum orbital receberia o segundo sem todos os outros tivessem recebido pelo menos o primeiro. Por que o item D estaria errado? O preenchimento dos orbitais deve ser feito de modo que se obtenha o menor número possível de orbitais desemparegados. Na verdade, a gente está querendo preencher esses orbitais. Só parte para um outro subnível quando esses orbitais realmente são preenchidos. Essa questão 31, ela traz uma característica dos vestibulares tradicionais como a UES e UVA, onde eu trago aqui uma estrutura e pergunto regras de nomenclatura segundo a IUPAC. Isso a gente não vê em uma prova do Enem. Mas vamos lá. Aqui eu estou me referindo a um hidrocarboneto, mais especificamente a um alceno, e a gente percebe que é uma cadeia ramificada. Sendo uma cadeia ramificada, o que é que a gente vai fazer? Primeira coisa, determinar a cadeia principal. A cadeia principal será a maior sequência de carbono. Então, se a gente analisar, a cadeia principal será exatamente essa. Depois que a gente definiu qual é a cadeia principal, a gente vai numerar, dando prioridade a quem? Aos radicais ou às insaturações? Às insaturações. Então, a gente percebe que tem insaturação logo aqui nessa extremidade, o que faz com que a nomenclatura ela se inicie dessa extremidade e vá até essa outra. Números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Feito isso, feita essa numeração, a gente vai dar nome a esse composto. Seguindo o quê? O número que indica a posição dos radicais e depois o nome desse radical. Então, a gente vê que aqui tem um radical metil, que se repete aqui também, que se repete aqui também. São 3 radicais iguais. Então, eu tenho 3,5,6 trimetil. Já dá para saber que o gabarito é a letra D. Mas vamos lá identificar o restante da nomenclatura. O que é que a gente percebe? Eu já coloquei 3, 5, 6 como trimetil. Octa por quê? Porque eu tenho uma cadeia com 3, 6, 8 carbonos, octa, 1, 4 dieno. Esse di indicando 2 duplas, um no carbono 1 e um no carbono 4. Questão 31, letra D, 3,5,6 trimetil, octa 1,4 dieno. Partindo para a questão 32, a gente tem: foi realizada uma experiência denominada de vulcão de dicromato, cujo procedimento foi o seguinte: adicionou-se uma porção de dicromato de amônio sólido em um Erlenmeyer de capacidade de 2 litros, que foi tampado em seguida. Colocou-se o Erlenmeyer contendo a porção de dicromato de amônio sólido para aquecer sobre uma chapa aquecedora. Observou-se que no início do aquecimento a cor laranja do dicromato se acentuou, ficando mais escuro, com formação de fagulhas luminosas, e em seguida ocorreram mudanças de coloração do sólido para verde e saída intensa de luz, caracterizando a decomposição por calor do dicromato de amônio. Com relação a essa experiência, o que é correto dizer? A letra A traz que a reação do dicromato de amônio é de simples troca. Bem aqui ele afirma decomposição. Então, a gente já pode estar descartando facilmente esse item A. Não se trata da reação de simples troca, mas sim uma reação de análise ou decomposição. A letra B traz que para que essa reação comece, o dicromato precisa receber uma energia mínima, que é a energia de ativação. Gabarito da questão. Isso por quê, pessoal? Que ele foi colocado
em um aquecimento. Esse calor é o que está agindo aqui como essa energia de ativação. Se a gente colocar o dicromato de amônio parado, se não tiver aquecimento, ela vai continuar do mesmo jeito. É preciso que realmente tenha uma energia de ativação, que no caso aqui foi o calor, para que a reação de decomposição do dicromato ocorra. Analisando aqui os itens C e D, a reação do dicromato de amônio produz óxido de crômio 3 e gás oxigênio. E o item D traz que é uma reação endotérmica e isso permite que a reação continue ocorrendo. Esse item D a gente já pode descartar por um motivo. Por se tratar de uma reação endotérmica, a reação só vai continuar ocorrendo enquanto tiver fornecimento de calor. Já o item C, é necessário que a gente tenha um conhecimento da equação de decomposição. Quando a gente percebe aqui o dicromato de amônio sofrendo decomposição por meio desse calor, forma-se sim o óxido de crômio 3, porém não há formação do gás oxigênio, e sim gás nitrogênio. Pode até ser complicado a gente lembrar dessa equação, mas o item B ele já favorece ao dizer que o aquecimento está atuando como uma energia de ativação para o processo. Bem aqui, no enunciado da questão, ele afirma isso. Questão 33. Uma mistura de gases contém 80% de metano, 10% de eteno e 10% de etano. Aí ele pergunta qual é a massa média dessa mistura. Primeiro vamos lá. O que é que seria o metano? O metano é o CH4. O que é que seria o eteno? O eteno seria CH2 dupla CH2. O etano seria CH3 ligado a CH3. É só a gente analisar prefixo, infixo e o sufixo para chegar nessas estruturas aqui. Fazendo a soma da massa dessas substâncias, a gente tem que o carbono pesa 12 e o hidrogênio pesa 1. Então eu vou ter uma massa de 16 gramas. Do eteno, a gente tem 2 carbonos dando 24, com mais 4 hidrogênios, 28. E a massa do etano, a gente vê que a variação do etano para o eteno é apresentar 2 hidrogênios a mais. Então, já pode dizer que a massa é 30 gramas. Por que eu vou precisar dessas massas? Porque eu estou querendo a massa média dessa mistura. E aqui eu vou estar trabalhando com a média ponderada. Eu tenho que a minha média, minha massa média, ela vai ser igual a quê? 80% dessa substância, 80% dessa mistura é de metano, ou seja, massa 16. 10% é eteno, 10 vezes 28. E os outros 10% é de etano de massa 30. Isso tudo, pessoal, dividido por 100. Então, vou ter que a minha massa média vai ser 80 vezes 16 dá 1.280, mais 280, mais 300. Isso tudo dividido por 100. Então, a minha massa média será 1.860, dividido por 100, que seria 18,6. Gabarito da questão, letra C. E a última questão desse vídeo, questão de número 34 da prova, traz o seguinte. Na emergência da falta de oxigênio nos aviões, usam-se máscaras que utilizam um composto de potássio que reage com um gás carbônico liberado pelo passageiro e produz o oxigênio necessário para o seu organismo. A reação desse processo é a seguinte: K2O, superóxido de potássio, mais o gás carbônico, que é o resultante da nossa respiração, vai produzir o carbonato de potássio e oxigênio. Ajustando-se a equação química, é correto afirmar que a quantidade de gás oxigênio produzida quando se usa 852 gramas desse superóxido de potássio é outra questão de estequiometria e outra vez lembrando, conhecer a equação, balancear a equação e aplicar a proporção. Aqui a gente já tem a equação, mas a gente vê aqui que ele fala em ajustar a equação. Provavelmente ela não vai estar balanceada. 2 potássios desse lado e só um desse. Se eu colocar um 2 aqui, o potássio até fica balanceado, o carbono também. Agora eu tenho que ver a quantidade de oxigênios. Eu tenho aqui 4 oxigênio mais 2, 6. Aqui eu já tenho 3. Faltam 3 para balancear, e aqui eu tenho 2. Se eu colocar 3 meios, a equação está balanceada. Se eu quiser evitar essas frações, é só multiplicar tudo por 2. Eu vou ter um 3 aqui, eu vou ter um 2 aqui, eu vou ter um 2 aqui e vou ter um 4 aqui. É a equação balanceada. Agora, eu vou olhar quais são as substâncias envolvidas no processo, que é exatamente essa substância, que é o superóxido de potássio,
e o oxigênio, que é o que ele quer descobrir, a massa resultante. Pela estequiometria, eu sei que a massa do potássio sendo 39 e a massa do oxigênio sendo 16, eu vou ter aqui 32 mais 39 vai dar 71. 71 vezes 4 dá 284. Esse 284 gramas fornece uma produção de 96 gramas de oxigênio. Aqui o que eu estou fazendo é só calculando a massa de 3 mol de oxigênio. São 6 oxigênios envolvidos, cada um 16, vai dar massa de 96 gramas. Eu tendo esses dois valores, agora eu posso aplicar minha proporção. Se 284 gramas são produzidos 96 gramas de oxigênio, 852 gramas, qual vai ser a massa produzida de oxigênio? Então, para a gente determinar nosso valor de X, a gente coloca 852 vezes 96 dividido por 284, que dá igual a 288 gramas. Letra A. Na hora da prova, a gente acaba, para fazer essa continha aqui, perdendo muito tempo. Então, o que eu aconselho é que vocês procurem alguma proporção que exista entre os valores aqui. Se você multiplicar 284 vezes 3, você vai ver realmente que esse valor vai dar 852, aumentou em 3 vezes. Aí, se tu sabe que a proporção que existe entre esse valor e esse é o triplo, então tu vem aqui, multiplica 96 por 3 e vai descobrir o teu 288, gabarito da questão. Com essa questão 34, a gente encerra aqui o vídeo 3 da série Química na UES. Esse vídeo que trouxe a segunda parte da resolução da prova de Química, na prova específica da última edição de 2020.1. No próximo vídeo, o vídeo 4, eu vou estar trazendo a resolução das últimas 6 questões. Para os próximos vídeos, eu vou estar trabalhando um assunto em específico. Exemplos: termoquímica para a UES, cinética química na UES, estequiometria na UES. Então, sintam-se livres a sugerir o assunto dos próximos vídeos aí dessa série de Química na UES, beleza? Deixa aí no comentário algum assunto que você queira ver aqui, que o canal disponibilize isso para você, ok? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.